Bom dia, você que me assiste. Deus abençoe a tua manhã no nome de Jesus e todo o teu dia. Que Ele abençoe também a tua família. Vamos orar? Senhor Deus, no nome de Jesus, aqui estamos diante da tua palavra. E o nosso assunto hoje, ó Deus, embasado, está afirmado naquilo que estamos fazendo agora. No nome de Jesus, te oramos, te bendizemos e te exaltamos. Sabemos, ó Deus, que hoje será um dia maravilhoso na presença do Senhor. Fique conosco, nos guarde. Nós oramos assim porque assim cremos, no nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe sempre e vamos ler a palavra de Deus que está em 1 Tessalonicenses, o capítulo 5. Vamos ler o versículo 17, o 19 e o 23. 17 diz assim: orai sem cessar. O 19, não extingais o Espírito, que é o Espírito Santo. E o 23, a parte B, diz assim: e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam plenamente conservados irrepreensíveis para a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus por isso, pela palavra dele lida. Nós vamos falar hoje de um assunto muito gostoso de se falar e muito próprio. E o título do assunto é Oração, meu estilo de vida. Você pode dizer isso? Você pode afirmar isso? Oração, meu estilo de vida. Você é uma pessoa que vive na prática da oração? Quantos minutos você ora por dia? Parece que um dia tem 1440 minutos para você viver todos os dias. O dia é dividido em 3 partes de 8 horas. E você, deste tempo vivido, as 8 horas que você passa trabalhando, as 8 horas que você passa ocupando-se de comer, de descansar, de fazer os seus afazeres aí, pagando as suas contas, E as outras 8 horas que você passa dormindo. O que você tem feito dessas 3 divisões do dia? Quantos minutos dos 1440 que você vive diariamente você passa orando? Eu quero trazer esse assunto hoje com o título Oração, meu estilo de vida. Vamos dar um pulo rápido lá no princípio do mundo, quando então Eva foi enganada pela serpente. Estava tudo bem no paraíso e Eva então foi enganada pela serpente. Mas em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus faz uma promessa para Eva, dizendo que ali dela nasceria que esmagaria a cabeça da serpente. Eva então teve Caim e diz: consegui um homem de Deus, Deus me deu um homem. Mas Caim, oferecia o seu produto ao Senhor. E também teve Abel. Abel tinha uma vida mais justa, uma maneira mais coerente de oferecer a sua oferta a Deus. E Eva, então, possivelmente achou que Abel era este homem, mas Caim matou Abel. E o que acontece então? Agora, na visão de Eva, tem um assassino e não tem mais aquele que esmagaria a cabeça da serpente. Até que um dia Adão coabita com ela e tem Sete. Um filho chamado Sete, que quer dizer o nomeado, o substituto. E aí então, Eva então me entende, aquele que esmagará a cabeça da serpente. Não foi Sete, mas foi da origem de Sete. Mas engraçado que Sete então, quando ele fica na fase adulta e tem um filho chamado Enos, a Bíblia diz que foi nesse tempo que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. Que maravilha, A data que os homens começaram a invocar o nome do Senhor. E então nós vemos grandes homens depois de Sete ali, Noé, Abraão, Davi, Moisés, Samuel, muitos outros homens ali que invocaram o nome do Senhor. Vemos os profetas invocando o nome do Senhor. E é engraçado que em Jeremias, capítulo 32, Jeremias diz assim: e veio a mim a palavra do Senhor. A primeira vez
que é dito, vem a minha palavra do Senhor, é no capítulo 32, porque Jeremias, então, depois diz, no capítulo 33, e pela segunda vez veio a mim. Então, entendemos que houve uma primeira vez que Deus falou com Jeremias. No capítulo 32, Deus mostra grandes coisas a Jeremias. Deus usa Jeremias para fazer um ato da compra de um terreno, e então, engraçado que Jeremias fala assim com o escrivão: coloca essa escritura aí num vaso de barro, para que ela seja mantida por muito tempo. Deus deposita em você também, vaso de barro, o Espírito Santo dele, para que esse Espírito Santo seja mantido em você. E o que lemos aqui é o que vamos falar então. Então, o que acontece? Deus fala no capítulo 33, depois de Deus revelar tanta coisa para Jeremias, como seria a destruição de Jerusalém, como seria, né, o povo escravizado, a quem o povo era entregue. Deus revela grandes coisas a Jeremias, mas no capítulo 33, 3, Deus fala com Jeremias assim: invoca-me. Faz lembrar lá de 7 de novo, de Enos, lá do princípio, onde os homens começaram a invocar a Deus. Invoca-lhe e eu te responderei. O que Deus está dizendo? Olha, fala comigo, invoca o meu nome, me faça perguntas e eu vou estar te respondendo. E além de te responder, eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas. Ninguém sabe. Ninguém tem conhecimentos delas. Só eu, Deus, tenho o conhecimento delas. E eu vou te anunciar coisas grandes e ocultas que não ainda te chegou a informação, que não chegou à tua mente, que ninguém pôde falar com você. Eu, o teu Deus, vou te falar, eu vou te deixar sabendo, eu vou comunicar com você. Mas se você me invocar, se você criar perguntas, se você se relacionar comigo, se você quiser ter intimidade comigo, invoca-me e eu vou te responder, e eu vou ter uma aliança contigo, e nós vamos caminhar juntos. Glória a Deus por isso, que Deus fez essa proposta a Jeremias. E agora, vemos Paulo aqui em 1 Tessalonicenses falando: orai, no capítulo 5, versículo 17, orai sem cessar. Paulo dá um acrescentar aqui: invoca sem cessar. Não pare de invocar, ore sem cessar. Ponto 2 que o apóstolo Paulo diz: olha, além de orar sem cessar, você esteja ciente que você, vaso de barro, tem em você o Espírito Santo de Deus. Então isso quer dizer, meu irmão, que pastor, obreiro, crente que não ora, ele já não tem mais o Espírito Santo de Deus nele. Crente que não tem a prática de oração, a vida de oração, ele não tem mais o Espírito Santo de Deus nele. Mas quando você ora, quando você busca, Deus te responde. Por isso que lemos também: olha, e o vosso corpo, a vossa alma e o vosso espírito sejam irrepreensíveis diante de Deus até a volta do Senhor Jesus. Só orando você se torna irrepreensível. Só orando você pode falar com Deus e Deus pode te responder. Preste atenção nesse testemunho aí de 4 anos atrás. Ontem eu postei uma imagem do furacão Dorian, que estaria passando aqui a quase 200 km, aproximadamente 200 km por hora, ou 210, 220 km por hora. Mas eu gostaria que você prestasse atenção nessa fala aí. Eu quero dizer para você que Deus é o mesmo, Deus continua trabalhando, e por mais que perto de você não tenha acontecido esses milagres, Deus continua fazendo milagres no mundo afora. Nós precisamos tão somente acreditar que Deus não mudou, Deus continua o mesmo. E Ele quer abençoar você, abençoar a sua vida, abençoar a minha vida. Ele quer que nós sejamos representantes dEle, aqui na face da terra, representantes do reino dEle. Então tenha essa esperança em Deus, de que Deus ouve as nossas orações, de que Deus sara as nossas enfermidades e que Deus nos livra de todo mal. Quero também deixar o testemunho de que nós teríamos aqui na segunda-feira passada, um tremendo furacão que estava em categoria 5, ele passou em Bahamas e destruiu grande parte de Bahamas. Então, como sempre, há 30 anos eu tenho feito isso, nós resolvemos
orar e pedir a Deus para que desviasse esse furacão que ia entrar de choque na Flórida e ia tomar nossa cidade, principalmente onde eu moro. E Deus, mais uma vez, de forma inexplicável, Deus desviou esse furacão para o mar. Nós nem vento nem chuva sentimos dele, graças a Deus. E estivemos aqui em bonança, tivemos dias que podemos agradecer a Deus, porque Deus ouviu as nossas orações. Mas esse furacão deveria fazer um estrago muito grande nos Estados Unidos da América. Mas para quem não sabe, Estados Unidos da América é um aliado de Israel, um protetor de Israel. Então, você ouviu o testemunho? Era eu gravando há 4 anos atrás. Esse era o terceiro vídeo que eu postava no YouTube, porque o primeiro eu postei foi do furacão. Esse era o segundo que eu postei foi do furacão. O primeiro era de um pastor que pregava sobre oração e que me levou a entender que eu precisava orar mais. E eu então comecei a fazer oração meu estilo de vida. Hoje eu não saio de casa sem passar mais de hora na presença de Deus orando. E depois mais hora, 2 horas, tem vezes que eu fico 5 horas pela manhã só na meditação entre oração e leitura para gravar um vídeo para que você entenda que se você não ora, você já é derrotado. Se você não ora, o seu corpo não será um corpo irrepreensível diante de Deus. E engraçado que as pessoas fazem de tudo, mas não procuram a santificação, não procuram estar aliado, andando com o Espírito Santo de Deus dentro dele. E você precisa disso, você precisa orar, você precisa dobrar os seus joelhos, você precisa buscar a Deus, invocar ao Senhor enquanto está perto, buscar a Ele, tentar achá-lo enquanto Ele se oferece a você, porque poderão vir dias que você já não vai ter mais condição de fazê-lo, você não vai ter mais condição de ouvir uma pregação como essa, te motivando a orar. Eu quero que você entenda o seguinte: Deus me deu várias experiências, mas a minha origem de oração vem da minha mãe. A minha mãe era uma mulher que orava. Eu não vi esses grandes pregadores de grandes multidões fazer metade ou parte dos sinais que minha mãe sempre fez em oração. Eu nunca vi pregador algum repreender tempestade. A minha mãe, eu vi repreender a tempestade quando eu não tinha nem 5 anos de idade ainda. Eu vi a minha mãe fazer a minha sobrinha basicamente voltar à vida, porque já estava ali sem poder se alimentar mais, sem poder comer, sem poder nada, os médicos esperando sua morte, com 19 dias, né, ou 30 dias de idade. Então, eu quero dizer para você que Deus é Deus que está atento às nossas orações e nós precisamos orar sem cessar. Olha, Deus disse lá no passado, né, com Jeremias o seguinte: eu pelas madrugadas eu tentava ensinar este povo, eu tentava supri-los com o meu ensino, trazendo sabedoria a eles, trazendo unção a eles, mas eles viraram as costas para mim. Eu queria que esse povo virasse o rosto para mim e eles viraram as costas para mim. Por isso eles serão destruídos, por isso eles irão cativos, por isso eles sofrerão como escravos, né? Por isso essa cidade será destruída, porque viraram as costas para mim. Mas meu querido e minha querida, se você virar a tua face para Deus pelas manhãs, pelas madrugadas, como Deus falou com Jeremias, se você buscar a Deus, eu volto a repetir essa mesma frase de dias atrás: antes do raiar do dia, Ele revelará os seus mistérios a você. Ele te dirá coisas grandes e ocultas que ninguém sabe, mas você, nos segredos de Deus, saberá. Então, no nome de Jesus, ainda nos meus pijamas, buscando a Deus, eu motivo você a orar ao Senhor. E Ele vai te encher com o seu amor. E Ele vai te encher com conhecimento, com a graça dEle, porque Deus é Deus. Ele continua, como eu disse no vídeo, o mesmo ontem, hoje e será eternamente Deus. Que Deus te abençoe e abençoe sua família. No nome de Jesus, um grande abraço meu.